E é o modelo russo também, a gente fala menos, né? Mas acho que até, como tem dito, o modelo russo é mais parecido com o brasileiro do que o chinês. Ou seja, entre o chinês e o russo, né, é com o russo que o modelo brasileiro está ficando mais parecido, que é um modelo de máfia. Né? Na Rússia você tem um chefe central, mas de toda forma é um modelo de máfia, né? Onde você tem, ao contrário da China, você tem os apanágios, né, as aparências de uma democracia ocidental. Você tem tribunais teoricamente independentes, né, você tem 3 poderes, mas no fundo tudo é sujeito a uma lógica de máfia. Né? Então, no modelo chinês, quem manda é o partido, no modelo russo, quem manda é o poderoso chefão ali e o esquema que ele armou, mas em nenhum dos casos você tem justiça no sentido que a gente entende no Ocidente há milhares de anos, que é você pegar um fato e examinar se esse fato é compatível com um padrão de justiça ou não, né? Independente se ele é bom ou ruim para uma determinada facção política. Né? Então, para terminar aqui, os gregos, né? Falei de civilização ocidental. Vamos lá para falar sobre a importância desse conceito original de justiça. Né? Vamos ver aqui um trecho do Heráclito, tá? Um fragmento do Heráclito. Eu gosto muito de citar um autor, né, pré-socrático, que eu gosto muito de citar no meu curso de logopolítica. Quem faz o curso sabe, né, é um pouco o filósofo oficial do nosso curso de logopolítica, até porque Heráclito é o filósofo do logos, né, que pode ter muitas traduções, geralmente a palavra, a linguagem, mas pode ser também a proporção ou a combinação que faz o mundo, ou seja, a combinação dos contrários, a conciliação dos contrários, pode ser uma maneira de ver o logos também. Mas, enfim, o Heráclito diz o seguinte, um dos seus... Quem conhece, né, mas quem não conhece, é uma obra que foi perdida, mas ela subsiste por meio de citações em dezenas, centenas de autores posteriores, cada um deles citando uma frase, 2 de Heráclito. Então são os fragmentos que sobraram da obra de Heráclito, né? Que é mais ou menos 500 a.C. E ele, um dos fragmentos diz o seguinte, deixa eu mudar aqui, isso aqui numa edição que eu uso, que é de Marcel Conche, da Presse Universitaire de France. Diz aqui, Majestai chrei ton demon hyper tu nomu, hyper tu gignomenu, hocos hyper teicheos. Tá? Então, tem uma parte aqui que nem precisa. Majestai chrei ton demon hyper tu nomu, hocos hyper teicheos. Vamos lá. Demon, né? Demos, o povo, né? Democracia, o povo. Né? Chré, é necessário ao povo. O quê? O que é necessário ao povo? Majestai, lutar. Né? Mahé, a luta. A palavra maquia, a gente tem, né, algumas palavras, né, derivadas do grego, tem essa raiz do maquia. Então, por exemplo, titanomaquia, né, a guerra dos titãs, a luta entre os titãs. Naumaquia, uma luta entre navios, entre naus. Né? Então, majestai. Então, é necessário, né, ré, ao povo, ton demon, majestai, hyper tu nomo. Lutar pelo quê? Né? Pelo nomos, pela lei. Né? Nomos, então, também tem raízes, né? Anomia, quer dizer, ausência de lei, aí você está o nomos, né? Tudo que tem nomia, né? Antinomia, uma lei ao contrário, e assim por diante. Né? Nomos é a lei. Hyper equivale ao latim super, né? Ou seja, sobre ou por, no caso. Né? Então, majestai chrei, ton demon, hyper tu nomo, hocos hyper teicheos. Assim como, né, hocos, hyper, por, teicheos, as muralhas. Então, é necessário, né, é imperioso, o povo precisa lutar
para defender a lei, da mesma maneira que ele luta para defender as muralhas. Tem esse trecho aqui, é interessante, porque alguns consideram que é parte do comentário, outros que é parte do próprio Heráclito, né? Então, Majestai Chreiton demon hypertu nomo, hypertu gnomeno, ou seja, lutar pela lei, por aquela lei que existe, gnomeno, pela lei que efetivamente é a sua, não por uma lei em abstrato, né? Acho que acrescenta aqui um pouco do sentido, né? Ou seja, pelo seu ordenamento jurídico, pelo seu, né, pela sua constituição, se você quiser, né, mas pelo seu sentido de povo com uma lei, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está associando, então, Demon, o povo, deixa eu cobrir um pouquinho, né? O Demos, o povo, aqui está no acusativo, né? Então, Demon, a lei, nomos, né? Então, você tem, né, Demos e nomos, tá? Como duas categorias indissociáveis. O povo é a sua lei, né? Então, por isso, ele precisa lutar pela lei da mesma maneira que ele precisa para defender as suas muralhas. As muralhas, né, dão uma ideia física, que o povo tem o seu território, né? Uma cidade grega tinha, né, o seu pequeno território cercado por uma muralha. Se ela é atacada, o povo vai lá para defender, porque senão você deixa de ser um povo, você vai ser escravizado, você vai perder a sua identidade, né? Isso é mais ou menos óbvio. Tem um bando de gente lá, nossos inimigos atacando as muralhas, vamos para a muralha para defender. Vamos lá para atacar pedra, para atacar flecha nos caras que estão atacando, né? Então todo mundo entende, né? Terreos, as muralhas, né? Mas da mesma maneira que você vai defender as muralhas, você tem que defender a sua lei. Aí é mais difícil né, a gente aceitar, né? Enfim, não é tão óbvio, né? A lei, a lei é tão importante quanto as muralhas, né? A lei é o seu território moral, assim como as muralhas defendem o seu território físico, né? Um povo, claro, precisa de um território físico, né? Mas precisa, sobretudo, né, do seu território moral, da sua lei. Ou até, se você imaginar, por exemplo, o povo judeu, que de certa forma é o povo arquetípico, né, que vem da Bíblia, na nossa tradição ocidental, talvez a ideia de nação como arquétipo é a nação hebraica, a nação judaica. Enfim, o povo judeu, durante milhares de anos, não teve território, né, não teve uma muralha a qual defender, né, mas continuou sendo um povo. Por quê? Porque tinha a sua lei, né, tinha e praticava a sua lei. Justamente no povo judeu é que a lei é tão importante, né, na sua identidade nacional, a lei judaica. Mesmo aquelas leis que às vezes não fazem sentido, né? Parecendo, não pode fazer tal coisa no sábado, né? Não pode comer tal coisa, enfim. Por quê? Vai dizer que uma tem um sentido higiênico ou não, mas o fundamental é que cumprir a lei, manter a lei, é o que foi fundamental para a manutenção da identidade do povo judaico durante esse tempo todo. Entre 130, quando eles são expulsos, né, da sua terra, pelos romanos, até 1948, quando eles formam novamente o Estado de Israel, né? Então, durante 1.800 tantos anos, eles viveram com base na lei, defendendo a sua lei, como outros povos defendem a sua muralha. Você vê a importância disso, né? E aqui, esse exemplo também nos mostra a importância, talvez, disso aqui. Então, não é qualquer lei, é a sua lei, né? A lei que Gnomeno tem a ideia do surgir, do ser gerada, a lei que foi gerada naquele povo, né? Não é uma coisa abstrata, é algo que faz parte organicamente, fisicamente quase, daquele povo. Essa é a lei que você precisa defender para assegurar a sua identidade. Enfim, então, né, a importância da lei para a existência do povo, né? E o Brasil, a gente está perdendo, né? Nosso povo está perdendo sua identidade. Por quê? Estamos sendo invadidos pela Venezuela, pela Bolívia? Não, né? Não, né? Do jeito clássico, pelo menos, não. Estamos fazendo o quê? Estamos perdendo a lei, né? Já perdemos, na verdade. Nós perdemos essa consistência básica. Quando você tem os maiores magistrados desse povo, né, desse nosso demos, descumprindo a lei orgânica da magistratura, né,
quando você tem os guardiões da Constituição descumprindo a Constituição, que diz que magistrado não pode ter atividade político-partidária, você jogou fora a lei. O que significa isso? Você derrubou as próprias muralhas que caracterizavam esse povo e essa coletividade. Esse é o drama que nós estamos vivendo à luz do que diz o Heráclito. Certo? Só uma coisinha aqui que eu queria acrescentar. Então, esse é um pensamento, esse pensamento do Heráclito, ele é profundamente ocidental, portanto. Ele não é o pensamento oriental, não é o pensamento que está por trás da maneira de viver o mundo de chineses ou de russos, por exemplo. Lá, a tradição é o poder. O poder de um imperador, o poder de um czar, o poder de um partido comunista, seja chinês, seja soviético, essa é a tradição lá. E a lei é simplesmente um cachorrinho na mão, pela coleira do poder. Não é um cachorrinho, um cachorro bravo, mas da mão do poder. É um cachorro que o poder põe para te morder quando ele quer, ou para te fazer carinho quando ele quer. A lei não é independente do poder, ao contrário, a lei é um instrumento do poder. Não existe a ideia de justiça, que está em Heráclito também, a ideia de dike, dike, a justiça como governante tanto dos deuses quanto dos homens. Heráclito também fala isso, olha, os deuses também estão sujeitos à justiça. Se um deles sair do seu trilho justo, ele será buscado. Então, nem os deuses para o Heráclito estão acima da justiça. E para o cristianismo também, Deus é a fonte da justiça. Deus não está acima da justiça, Deus não é arbitrário no cristianismo. Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida, através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar, aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano, R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem.
porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Jogo Política. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.